Bom, gente, nós estamos saindo aqui do centro de Pindamonhangaba. Nós fizemos algumas gravações aqui de alguns pontos importantes aí para a direção defensiva. E agora, hoje, o nosso tema é curvas. Nós ainda estamos falando de curva, embora nós estamos abordando algumas partes. Nós já estamos aproveitando que nós já estamos passando aqui e acaba vindo coisas na mente, tá? Mas a gente está falando de curvas. Nós estamos nos dirigindo a estrada que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão. Uma estrada com várias curvas e a gente vai mostrar na prática o que você deve fazer para você dirigir defensivamente também nesses locais onde o trânsito é mais intenso. Bora lá? Meus amigos, nós estamos aqui na SP-132, a avenida, ou seja, a avenida que liga aí o caminho para Campos do Jordão. Me veio na cabeça aqui que essa avenida aqui, ela é uma avenida que ela tem um histórico aí de acidentes graves, tá? Inclusive nós vamos passar aqui num trecho onde um carro vindo em alta velocidade, um pouco mais à frente ali, ele acabou colidindo de frente com outro carro. Para vocês terem uma ideia, o carro pegou fogo, as pessoas que estavam dentro do carro acabaram morrendo, carbonizadas, não deu tempo nem de socorrer. Então o que nós temos que fazer para evitar esse tipo de coisa na nossa vida? Então, você que assiste os nossos vídeos, eu quero que você assuma um compromisso junto comigo de toda vez que você perceber um acidente grave e você tiver a oportunidade de parar e perceber, eu quero que você se faça uma pergunta. Essa pergunta, na realidade, é uma pergunta que um professor nosso, quando eu fiz o meu curso de direção defensiva, um professor nosso, ele comentava com a gente que toda vez que a gente visse um acidente, era pra gente parar, não como curioso qualquer, mas era pra gente parar e tentar imaginar ali, peraí, o que eu poderia ter feito aqui para que isso aqui não ocorresse, tá? Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer, vamos tentar imaginar, toda vez que a gente vê um acidente, como que aquilo ali poderia ter sido evitado. Nesse caso aqui, eu não consegui ver exatamente o que aconteceu, eu só vi, saiu se eu não me engano, até na Vanguarda, a nossa TV aqui da nossa região, o assunto, e a gente não conseguiu esquadrinhar de vez. Mas eu vou tentar abordar aqui mais ou menos o que você deve fazer. Em rodovia como essa, a gente já sabe, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Pode até marcar que nós estamos a 70 km por hora. É lógico que a gente não vai passar de 80 km por hora. Mas o ideal é o quê? Por exemplo, aqui na pista, tem muitas pessoas que fazem isso aqui, ó. Tem a curva, a pessoa ela faz a curva, e ela faz a curva, ó, da maneira correta, no centro, exatamente no centro aqui da rolagem, da pista de rolagem, tá? Tem gente, na minha opinião, é uma maneira errada de dirigir. Você colar, você tem o seu carro, eu não vou até esperar esses carros passar aqui pra gente também acabar não fazendo uma coisa errada aqui. Mas, agora que passou o carro, eu vou fazer aqui, ó. Tem gente que anda colado aqui no meio aqui da pista, ó. Então a probabilidade de alguma coisa errada do outro lado, acontecer alguma coisa errada, de você conseguir consertar, é muito grande. Então qual que é a maneira correta de você dirigir e fazer com que você tenha mais tempo para corrigir um problema? É você ou andar sempre no centrinho mesmo aqui da pista de rolagem, ou tentar manter aqui, ó, você próximo ao acostamento aqui, tá? Então você pode ver, nós estamos rodando um pouco próximo do acostamento. Por quê? Porque a gente está um pouco distante de quem está vindo do lado oposto. Isso vai fazer com que a gente consiga, se algo acontecer errado ali no acostamento, pelo menos você vai ter tempo ou de virar ali para o acostamento. É lógico, você vai estar numa velocidade segura, nunca ultrapassa a velocidade máxima permitida, né? Sempre use cinto. E em curvas como essa aqui, por exemplo, nunca freie em cima da curva. Por exemplo, nós estamos a 80 km por hora, então é lógico que, como que eu sei que eu estou fazendo correto dentro da curva? É muito simples. Se eu estou dentro da curva e eu estou percebendo que o carro, a maneira que eu acelero o carro, eu sinto que o carro ele vai para frente e eu não estou sendo empurrado para o lado, então eu estou fazendo a minha curva de uma maneira segura. Mas a partir do momento que eu faço uma curva numa velocidade tão intensa que eu passo a virar para o lado e os passageiros também começam a cair para o lado, com certeza a sua velocidade está um pouco excessiva. E é lógico que aí o que a gente chama de o centro gravitacional, aquela força centrífuga,
ele faz a parte dele, então ele te puxa. Existe, infelizmente, em algumas partes de algumas rodovias, algumas curvas que são mal projetadas. Em vez de ela ser projetada de uma maneira que o carro, ele simplesmente não é jogado por outro lado, infelizmente, em algumas curvas, o carro ele é jogado para o lado de fora. Então, como a gente pode corrigir corrigir uma situação dessa? Andando de maneira segura, é a velocidade compatível. Então, gente, não tem como. Às vezes você pensa assim, eu tenho que... A curva, ela foi feita errada, mas eu sou bom. Não tem essa de ser bom. Todo mundo sabe que melhor que o Ayrton Senna, ninguém pode dizer que era melhor que o Ayrton Senna. E a gente sabe no que deu. Então, não existe maneira de dirigir tão segura quanto velocidade compatível, você respeitar a sinalização, manter aí o carro sempre no centro. Outra coisa também que acontece muito em longas viagens, como a que nós estamos fazendo agora, é um percurso bem grande. Mas é lógico, tem gente que faz viagem muito mais longa do que isso. É você sempre estar ligado, tentar antecipar o que vai acontecer, tá? Embora hoje a gente vai estar falando de curvas, mas é possível, antes de entrar numa curva, você tentar prever o que vai acontecer depois da curva. Então, por exemplo, se eu vejo que depois de uma curva uma bola rolando, então eu já tenho que imaginar, eu tenho que prever que atrás de uma bola vem uma criança. Quem tá no volante, ele pode prever muitas coisas. Por exemplo, se eu estou numa região rural como essa aqui, é óbvio que uma hora ou outra a gente vai pegar uma vaca, vai pegar um animal, que a gente também, se você estiver muito em cima, não vai dar tempo de você frear e infelizmente você vai bater. É importante você lembrar que acidentes ocorrem 3 falhas humanas: negligência, imprudência e imperícia. A negligência se caracteriza quando órgãos de jurisdição eles não fazem a manutenção ou deixam de instalar ou até reparar a sinalização de uma via. Ocorre também a negligência quando o próprio condutor permite que pessoas não habilitadas ou sem condições de dirigir, como é o caso de uma pessoa embriagada, conduzam o seu veículo. Ocorre também a negligência quando insiste em conduzir um veículo mal conservado ou fora dos padrões de segurança. Quando o próprio condutor não obedece às leis de trânsito ou não pratica as técnicas de direção defensiva. O motorista imprudente é aquele que expõe a si próprio a riscos desnecessários sem medir as consequências. Ele percebe que uma via ela é precária de sinalização e de conservação. Mesmo assim, conduz o seu veículo em velocidade incompatível. Dessa maneira, ele dirige perigosamente, sem levar em consideração as condições adversas existentes no momento em que ele trafega. A imperícia se caracteriza como a falta de habilidade e é também uma grande causa de acidentes. Se caracteriza geralmente quando o condutor ele não está suficientemente capacitado ou familiarizado para usar determinado tipo de veículo, não sabe o que fazer e tem reações impróprias frente a situações adversas. Não sabe como agir em situações de emergência também. Bom, gente, aí nós estamos em cima de... Começou as curvas aqui na estrada que a gente se propôs a gravar. E eu quero que você preste atenção nesse tipo de placa, tá? Então, toda vez que você vê esse tipo de placa, é sinal de que você vai encontrar uma curva bem acentuada, tá? Uma coisa que você deve fazer é, toda vez que você perceber que existe uma região de curvas, evitar frear em cima da curva, gente. Então, todo freio, ele acontece, antes da curva. Dentro da curva, a gente já tem que entrar numa velocidade compatível com o tipo de curva. E é lógico, essa velocidade, ela é sempre uma velocidade abaixo do que a gente está acostumado, talvez bem abaixo da velocidade permitida naquela rodovia, tá? Então, para você ver, a gente segue viagem, a gente encontra uma sequência de curvas. E aí, toda vez que você vê a curva, principalmente descendo, você dá uma freadinha antes de entrar na curva, tá? Essas curvas que são menos acentuadas, é lógico que você vai entrar numa velocidade também não tão baixa, porque isso também vai ser uma situação complicada, você também vai causar acidente do mesmo jeito. Então é importante que você esteja numa velocidade que ela não seja também não muito baixa, mas também não muito alta.
entendeu? Tem que ser uma velocidade compatível. A velocidade compatível é aquela que você percebe que o carro apenas está se movimentando para frente e ninguém está sendo jogado para o lado, ou seja, você neutraliza o efeito centrífuga da curva. Então essa é a maneira correta de você fazer qualquer tipo de curva, tá? Outra coisa que a gente também você tem que prever é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tô fazendo essa curva aqui, tá? E o meu carro, ele começa a dar defeito justamente aqui, ele para. Gente, é uma situação muito perigosa. O que eu tenho que fazer imediatamente? Eu tenho que prestar atenção no seguinte: quem tá vindo lá de trás, quem também tá fazendo a curva atrás, ele não sabe que eu tô quebrado ali. Então, você tem que ser o mais rápido possível, sair do carro, retirar talvez lá o seu triângulo e sinalizar o seu carro o mais rápido possível. E é lógico, a partir do momento que o seu carro quebrar, tente jogar o seu carro o mais para o lado possível. Por quê? Pode ser que você esteja aí numa descida, para uma baixada, enfim, para o litoral. Se isso acontecer com você e você estiver numa subida ou numa descida, isso pode trazer um grave acidente aí. Então, é lógico, para que isso não ocorra, o que a gente precisa fazer antes de viajar? Ter longas distâncias como essa. Primeiro, a gente precisa verificar a condição dos nossos pneus, tá? Então, segundo a direção defensiva, os pneus, os sulcos dos pneus, eles têm que estar aparecendo no máximo, se ele tiver menos que 1,5 milímetro, o seu pneu ele já é considerado um pneu ruim. Então ele não é um pneu bom para você viajar. O pneu ele tem que estar bom. Se você tiver com um pneu careca, então é aí que você não pode viajar. Por quê? É o que a gente fala de as chances de você pegar uma aquaplanagem num pneu nessas condições é bem maior, e aí também você vai causar acidente, tá? Então esse é outra coisa que a gente precisa também estar prestando bastante atenção, é freio. Então pra você ver, eu estou numa descida, imagina se falta o freio aqui. Depois que eu viajo, aí eu percebo que o meu carro está sem freio, eu deixei de colocar o fluido no meu carro. Aí é tempo perdido, não é hora de a gente ver. Então isso a gente vê antes do carro. Então aquela velha manutençãozinha que o pessoal fala que a gente tem, com o velho check-up que a gente tem que fazer, o checklist, antes de viajar, ele pode salvar a sua vida. Então nunca deixe de não fazer. Talvez você vai perder aí uns 10 minutinhos, uns 20 minutinhos, mas vale a pena mesmo. Porque não queira que aconteça aí, que você perca aí sua alegria por causa de 20 ou 30 minutos que você perde aí para fazer um checklist completo do seu carro, aliás, né? Bom, gente, até agora a gente pegou todas as curvas, todas com placa, tudo bonitinho. Mas é lógico, nós estamos numa região onde está tudo sinalizado, tudo bonitinho, mas nem sempre nós podemos esperar que isso aconteça, tá? Talvez nós temos que contar com uma situação que talvez nem tudo esteja sinalizado. Então, como nós devemos agir quando a gente estiver fazendo aí, andando em percursos, em curvas, onde talvez não está sinalizado? Então, é o seguinte: toda vez que você perceber que uma curva, ou seja, já uma estrada que você está fazendo, algumas partes não estão sinalizadas, você já pode concluir que as curvas também não vão estar sinalizadas. É lógico que se você estiver errado, isso não vai te fazer nenhum mal. Mas se você estiver agindo, por exemplo, uma velocidade incompatível, correndo, e não tiver sinalizados, aí você vai se dar mal. Então, o importante é você perceber que depende da sua atitude chegar com segurança no seu destino, tá? Imagine que você está fazendo uma curva e ela não está sinalizada, e para piorar, ainda está chovendo, e você já percebeu que alguns carros escorregaram, você já percebeu que já teve acidente. Inclusive eu já fui para Campos do Jordão algumas vezes e peguei acidentes feios mesmo na descida lá de Campos do Jordão. Estava chovendo, o caminhão provavelmente perdeu o freio e ele não conseguiu controlar o caminhão e veio batendo num monte de carro. Olha lá. Aí, ó. Calma, filha, calma. É lógico que a gente não quer que isso ocorra com você, tá?
Então, numa situação onde não tem sinalização, numa situação onde está tudo escorregadio, qual que é a principal ordem? Diminua a sua velocidade, tá? Mas se você perceber que você está pegando uma aquaplanagem, ou seja, que a situação está tão complicada, que está chovendo tanto e que está tanta água na rua, a sua velocidade tem que ser mais ainda. Então, por exemplo, nós estamos aqui a 40 km por hora. Mais ou menos a 40 km por hora é a velocidade que você deve andar. Ou seja, 30, entre 20 até 40. É lógico, você vai perceber que o seu carro ele vai estar em total controle, tá? Numa curva, é que aquilo que a gente falou tem que ser mais acentuado ainda. Ou seja, você não pode deixar com que o seu carro perca a aderência à pista. Como que nós fazemos isso? Só por meio de velocidade e por meio de pneus bons, tá? Então toda vez que estiver chovendo, gente, não adianta correr. E se você, lógico, você está numa reta e você acha que tem segurança de dar ou correr a velocidade que você acha que é compatível, mesmo assim nas curvas, gente, todo cuidado é pouco. Então sempre reduza. Em tempos de chuva forte, na curva não freie. Se tiver que frear na curva também, o que você vai fazer? Evite frear bruscamente, nunca trave o seu pneu. Você jamais pode frear de uma maneira, por exemplo, não, eu vou frear aqui, aperta o freio e seja o que for, lógico que o carro vai sair. Ele vai pegar a tal da aquaplanagem e vai acontecer a tal da hidroplanagem, tá? E você não vai conseguir controlar o seu carro, infelizmente. Então não existe outra forma, a não ser andar devagarzinho. Se você já começou a escorregar, mesmo na velocidade de 30 km por hora, também é outra coisa que você tem que tomar cuidado. Óleo na pista. Então toda vez que você notar que a pista está ficando dessa cor que você está vendo aí, a gente gravou esse vídeo separado, então ele fica com esses coloridos aí na rua. Então toda vez que você estiver dirigindo, você perceber que a pista na sua frente ela está colorida, todo cuidado é pouco. Então você diminui o máximo que você está andando e evite pegar na pista. Se você conseguir com segurança ir pelo ladinho, ou de repente já tiver acontecido um acidente, porque às vezes acontece, né? Outra coisa que a gente também eu não posso deixar de falar é o seguinte: eu já notei que às vezes nós que somos motoristas, a gente pega uma situação, por exemplo, eu estou aqui andando e notei que existe um pedaço, uma poça de óleo aqui nessa pista. O que eu posso fazer para que outra pessoa talvez não corra um acidente com esse óleo na pista? Então quem que é responsável quem que nós podemos acionar para que possa vir resolver esse problema? Bom, a gente buscou informações, a gente foi na prefeitura aqui de onde nós moramos, e aqui na nossa região, Pindamonhangaba, nós descobrimos que quem toma conta desse setor, ou seja, você já percebeu que quando ocorre um acidente, vem aquela equipe com aqueles pó de madeira e eles jogam aquele pó de madeira naquele óleo e faz uma limpeza na pista, avisa, alerta e limpa a pista para que aquele óleo não venha prejudicar. Aqui em Pindamonhangaba, quem é responsável por isso é a Defesa Civil. Então, nós vamos deixar esse telefone que está aparecendo aí no vídeo, é o telefone da Defesa Civil aqui de Pindamonhangaba. Então, se você perceber que tem óleo na pista e que você quase escorregou, ou você já percebeu que o seu companheiro, o motorista que está à sua frente, ele escorregou, pare. Ou então ligue para a Defesa Civil, avise que aquele local onde você passou, ele está com óleo na pista. Pode ter certeza que isso que você está fazendo vai estar salvando a vida de alguém. Para vocês terem uma ideia, recentemente nós testemunhamos uma situação aqui em Pindamonhangaba, onde nós, por coincidência, nós passamos no local onde havia algumas poças de óleo na pista, tá? E nós até ficamos indignados, mas e aí, será que alguém já avisou? A gente ficou até preocupado, será que alguém já conseguiu avisar que esse óleo estava na pista para que alguém pudesse vir ali, sinalizar e tentar resolver aquele problema, né? Só que nós também, a gente não sabia quem que era responsável, para quem que a gente tinha que ligar. A gente sabia, a gente pensou, imaginou, não, provavelmente deve ser o departamento de trânsito. Foi a primeira coisa que veio na nossa mente e a gente tentou procurar alguém lá, mas infelizmente a gente chegou em casa. A gente chegou em casa depois de 20 minutos, começou uma forte chuva. E infelizmente, quando a gente acessou o Facebook, a gente veio a descobrir que capotou um ônibus exatamente onde a gente tinha passado lá antes da chuva, alguns minutos antes da chuva. Não deu tempo nem
de a gente acionar ninguém, já tinha acontecido um acidente e a gente descobriu que até uma pessoa, o rapaz não conseguiu controlar o ônibus e uma pessoa veio a falecer. Esse acidente aconteceu aí nessa rotatória aí perto do Castolira e provavelmente você vai lembrar, foi muito comentado por muitas pessoas aí no Facebook, tá? Então, para que isso não ocorra, toda vez que você notar que tem óleo na pista, gente, não custa nada. A gente que quer aderir a uma direção defensiva, ou seja, a direção defensiva, ela diz sim à vida. Então você tem que parar assim um minutinho, ou mesmo assim no seu percurso, pegar o seu celular e ligar para esse número que nós estamos mostrando aí, para a Defesa Civil. É lógico, se você não estiver em Pindamonhangaba, se você estiver em outra região, é bom que você já tenha, não custa nada, às vezes você está na internet, pesquisar o telefone da Defesa Civil da sua região. E é lógico, já ter esse telefone aí anotado aí na sua agenda, para que quando isso ocorrer, você saiba o que fazer. Tá bom, gente? Então esse é o nosso vídeo a respeito de curvas. Espero que você tenha gostado e nós vamos estar gravando outros vídeos falando de outras situações e como você deve evitar. Tá bom? Diga sim à vida, assista aos nossos vídeos e uma boa tarde para você.